eu queria que você falasse um pouco sobre assédio sexual, Interessante. né? Que acontece não só no ambiente de trabalho, mas também às vezes na casa do indivíduo, porque hoje em dia a maioria das pessoas entendem que o assédio sexual às vezes é uma prática que não é o Tecnicamente, né? tecnicamente o assédio, não é isso? Perfeito, perfeito. Eu aprendi muito com o senhor, então gostaria que você explicasse também Já um pouco palestramos pras juntos pessoas. sobre esse tema. Exatamente. Primeiro, né? Assédio sexual é meio que uma excrescência jurídica no Brasil. Por quê? Não que seja errado tipificar. A forma que foi tipificada é ruim. Se a gente pensar em assédio sexual, o país que vem em mente que isso já acontece há muito tempo é os Estados Unidos. Os Estados Unidos leva muito a sério a questão do assédio sexual. Teve o caso emblemático do então presidente Bill Clinton, que quase foi afastado pelo crime de assédio sexual, e não tinha no Brasil um artigo tipificando o assédio sexual. Não existia. Se não existia, não poderia ser crime. Só em 2001, que historicamente é ontem, o legislador copiou e colou. Pegou uma regra que era aplicável em uma sociedade diferente, no ordenamento jurídico diferente, e tentou introduzir no Brasil. É como fazer uma analogia aqui grossa, eu pegasse uma peça de um outro quebra-cabeça e tentasse inserir no meu quebra-cabeça. Não vai ser adaptável, não vai ser compatível. Então a redação do artigo 216A, e é justamente A porque veio depois da redação original, ela é muito truncada e dá margem a diversas incongruências, tanto práticas quanto jurisprudenciais. Tecnicamente falando, assédio sexual é um crime limitado. Tem que ter, primeiro, uma relação de hierarquia ou ascendência. Então, por exemplo, o empregador para um subordinado. Perfeito. Não precisa envolver a relação de trabalho hoje. O STJ já entende que qualquer relação de superioridade ou ascendência, como, por exemplo, uma relação religiosa, como, por exemplo, uma relação professor-aluno, que não é uma relação laboral. Era essa a minha Isso. dúvida. Questão laboral. É somente no ambiente de trabalho? Não. Tradicionalmente, originariamente, era considerado só relativo ao trabalho. Então, chefe, subordinado, mas hoje se interpreta a palavra ascendência no sentido de quem está acima, que tem um poder de prejudicar. Então, um professor, por exemplo, que tem o poder da caneta, se ele utiliza isso tentando obter vantagem sexual, ele comete crime, sim, de assédio sexual, mas não é o que banalizam por aí. Assédio sexual não é uma cantada, mesmo que reiterada, mesmo que inoportuna, mesmo que no ambiente de trabalho. Isso pode configurar um assédio moral, isso pode configurar um crime contra a honra, mas não um crime de assédio sexual. O crime de assédio sexual, ele demanda essa hierarquia, essa ascendência, e que o sujeito, se valendo dessa posição, ele dá a entender, explícita ou implicitamente, que a negativa da vítima vai trazer um prejuízo para ela no trabalho. Então, ou dá ou desce, ou sai. Mas simplesmente uma cantada de um chefe para um subordinado não tem a lesividade para a área criminal se não tiver esse vínculo com um prejuízo concreto na prática. Ou dá, ou perde, ou dá, ou desce. Quem sabe que infelizmente acontece. Muito bom, muito bom. E não é, como a gente fala, no carnaval me assediou. Não tem nenhuma relação de hierarquia, nenhuma relação de ascendência, pode configurar outros crimes. No ambiente familiar também a gente pode dizer que Boa. isso acontece. A jurisprudência do STJ, né, ela foi limitada. Uma discussão muito interessante é isso. O que é ascendência? Seria ascendência de parentesco também? As nossas decisões ainda se limitam a questões não familiares. Perfeito. Tá? Mas tem uma discussão maior de temor reverencial, enfim. Mas ainda estamos começando a discutir crime sexual no Brasil. E o assédio sexual, por incrível que pareça, é um crime de menor potencial ofensivo. A pena é baixíssima. E, ponto importante, é um crime formal. O que é que isso quer dizer? Basta a proposta. Não precisa do aceite. Então, se alguém faz a proposta ofensiva, ameaçadora, mesmo sem o aceite, já é crime consumado de assédio sexual, mas a pena é muito baixa. Aí eu vou pedir perdão pela ignorância. Homem para mulher, mulher para homem. Perfeito. Indistinto. Homem para homem, mulher para mulher. Não há diferença aqui. Isso é uma alteração legislativa interessante também, Tati. Se a gente volta um pouquinho, Tiago, no tempo, um crime de estupro, por exemplo, que é um crime hediondo, gravíssimo, ele tinha uma conotação técnica diferente de hoje. Estupro até 2009 era constranger mulher a praticar conjunção carnal. Tipo, limitadíssimo. Tecnicamente, para quem está aí ouvindo, constranger é forçar, tá, gente? É compelir, é obrigar alguém a algo. Sim. À época, o sujeito passivo tinha que ser mulher. Porque o tipo penal falava em conjunção carnal. E conjunção carnal é penetração pênis-vagina. Então, estupro era limitado, vítima apenas mulher.
E limitado também o ato sexual, teria que ter uma penetração, uma cópula vagínica. Aí você pergunta, sim, e as outras práticas sexuais? Sexo anal, oral, manual ou qualquer al, não era crime de estupro. Aí se fosse homem a vítima, não era crime de estupro. Era tipificado no artigo 214, que chamava, à época, aí sim, atentado violento ao pudor. Hoje não, para a sociedade tudo já é estupro, não importa que é homem, se é mulher, hoje é constranger alguém, seja homem, seja mulher, a praticar conjunção carnal, e aqui tem um problema, ou ato libidinoso diverso. Olha como é vago isso aqui. Né? Tem condutas que a gente consegue perceber, claramente, um sexo anal, um sexo oral, mas tem outras condutas libidinosas que nem sempre conseguimos enquadrar no estupro. Por exemplo, o sujeito apalpou o seio da mulher, pegou nas pernas da mulher, deu um beijo forçado. Isso é estupro? O que vocês acham? Na minha concepção, Eu diria que sim. eu diria que depende. Boa. Não, Eu você diria está... que depende. E eu acho que você está com razão. Mas eu iria pelo estupro. Se beijou forçadamente... Pronto, aí tem algumas discussões interessantes, né? Assim, formalmente falando, mais uma vez, se eu leio o artigo, praticou ato libidinoso com violência ou grave ameaça. Isso formalmente seria estupro. Só que tem um problema aqui que se discute de proporcionalidade. Porque se eu enquadro um beijo forçado no mesmo rol de um ato sexual propriamente dito, eu meio que digo, se você der um beijo, pode terminar. Porque vai dar o mesmo, no nível de pena. E é crime hediondo, com várias intercorrências de ser crime hediondo. Então hoje tem uma tendência jurisprudencial a se enquadrar condutas de menor gravidade, são graves também, de menor gravidade no crime de importunação sexual. Perfeito. Porque proporcionalmente falando, a pena é um pouco menor, mas ainda é alta, chega a 5 anos. Já o estupro, a pena é muito maior. Mas tem um adendo importante aqui. Então, primeiro, a partir do momento que o legislativo ele fala que é crime praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com violência ou grave ameaça, ele deixa essa interrogação. Vai depender da interpretação do juiz, vai depender do caso. E se for menor de 14, aqui é um ponto importante, a jurisprudência do STJ entende que qualquer ato libidinoso com vulnerável é estupro de vulnerável. Perfeito. Então eu, por exemplo, já advoguei em alguns casos que o sujeito era acusado de tentar dar um beijo em alguém de 13 anos. Isso não tem o meio termo. O STJ entende que se é menor de 14 é estupro de vulnerável, pena de 8 a 15 anos. Perfeito. Pelo menos essa é a legislação de hoje. Então, você me falou sobre outra figura aí, ou sobre outro tipo penal. A importunação sexual, que são esses, dependendo do caso, Isso. esse ato violento pode ser enquadrado como importunação. Isso, perfeito. Não é isso? E o que é a importunação? Vamos lá. Mais um problema aqui legislativo também, né? A gente aprendeu na faculdade que a lei é para o leigo entender, mas nem os advogados entendem. Começa com o verbo, constranger. O que é constranger? Para a sociedade, constranger é uma coisa. Para o Código Penal, constranger é outra coisa. Constranger é forçar, compelir, é obrigar, não é passar por situação constrangedora no crime de estupro. E por que surgiu o crime de importunação sexual? Justamente por causa dessa lacuna. Surgiu o artigo 215-A, vocês vão lembrar que historicamente isso aconteceu, chocou o país. Diversos indivíduos começaram a ejacular nos ônibus. Observavam uma passageira e ejaculavam no ônibus, se masturbavam e ejaculavam. Isso virou moda. Tanto é que São Paulo hoje tem a discussão de vagão feminino, masculino, por isso. Por isso. Era uma realidade. E teve um caso emblemático em São Paulo, que deu origem à tipificação. Que o juiz, ele foi técnico e o povo não entendeu. Esse sujeito foi preso em flagrante e o juiz soltou ele no mesmo dia. Por que ele soltou? Ele falou, isso não é estupro. Estupro é constranger. Estupro precisa de violência ou grave ameaça. Esse ato não tem violência ou grave ameaça. E não existia, à época, o crime, até 2018, o crime de importunação sexual. O sujeito que fazia isso tinha uma contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor de pena de multa. Então, para criar, ou melhor, para fechar essa lacuna, criaram um crime de importunação sexual. O objetivo foi esse. Condutas sem violência nem grave ameaça, mas que ofendem a dignidade. Mas em razão dessa confusão legislativa,
hoje já se puxa também alguns atos libidinosos forçados para a importunação sexual, se eles não tiverem a lesividade suficiente para configurar estupro. Mas é uma zona de penumbra muito difícil na prática. Tem propostas legislativas, e para mim a lei tem que ser clara. Tem uma proposta que eu acho interessante. Estupro é praticar sexo vaginal, oral e anal. O resto seria um crime de média gravidade. Mas hoje existe esse risco de não saber qual a tipificação. Muito bom. Tem muito vários bom. crimes diferentes. Então, às vezes a gente ouve falar, ou vê na rua, a prática, diga não à prática do assédio, que Pois muitas é. vezes não é assédio. Propaganda de carnaval, Às vezes isso. é importunação sexual, estou correto? Isso, perfeito. Essas propagandas do carnaval, você em casa já deve ter visto. Assédio é crime, denuncie. Assédio é crime, denuncie. Mas não ocorre nesse ambiente de carnaval. O sujeito tá lá num bloco, pega nas nádegas da cidadã, o cara que dá um mata-leão e dá um beijo, isso nunca foi assédio sexual. Mais uma vez, assédio sexual é um crime próprio, que demanda características específicas. Só pode ser assediador, nesse tipo penal, quem tem uma relação de hierarquia ou de ascendência. Os sujeitos que estão em um bloco, na rua, em um camarote, eles podem cometer outros crimes, como você bem citou, a importunação sexual ou o próprio estupro, tá? Mas não é crime de assédio sexual, que é muito específico, né? A sociedade confunde muito isso. E qual seria o tipo mais gravoso? O assédio ou a importunação? A importunação é bem mais grave. O assédio sexual apenas é até desproporcional para mim, é muito baixo. A juizado especial criminal chega no máximo 2 anos, ninguém é preso por assédio sexual. Na prática é assim. Mas a importunação já é um crime de médio potencial ofensivo. Muito bom.